Olá, pessoal. Como não tem ninguém aqui perto de mim neste momento, eu vou guardar a minha máscara para a gente conversar melhor, né? O meu nome é professora Tatiana, eu sou também orientadora educacional, trabalho na rede municipal e eu estou muito feliz que a gente busque essa comunicação alternativa, porque mesmo à distância a gente tenta se fazer presente por carinho, por respeito às nossas crianças e às famílias. A proposta de hoje, ela vem ao encontro dessa necessidade de chamar a atenção do adulto para que tenha esse tempo de convívio, para que tenha esse tempo de proximidade, para que a gente consiga ter esse tempo do brincar, que é tão importante no desenvolvimento das nossas crianças. É uma proposta que, a princípio, muitos podem pensar que parte do adulto, mas na verdade ela é um convite a estarmos brincando juntos. Então, que a nossa comunicação seja muito carinhosa, que o nosso diálogo seja próximo e que a gente consiga compreender que todos ganham muito em ter este tempo de partilha, este tempo de convívio, que é um convívio de qualidade. A nossa proposta de hoje é a caixa surpresa sensorial. A gente pode olhar assim essa caixa toda bonitinha, toda pronta, mas na verdade ela é só para ilustrar, né? A proposta, para ser bem significativa, é importante que a gente comece a construção junto com a criança desde o princípio, porque como a gente falou antes, a proposta é um convite para brincarmos juntos, para estarmos compartilhando, um convite da brincadeira entre a criança e outra criança, entre a criança e o adulto. Então, o grande ganho é tirarmos esse tempo de qualidade para dedicarmos a nossa atenção e termos esse respeito para com o momento da criança. A nossa criança vai estar brincando, porque isso é o que ela faz de mais natural e de mais prazeroso. Então, por isso que tem que ser um convite. Não precisa ser uma proposta que parta do adulto num momento pontual ou específico. No momento que ela está brincando, a gente pode fazer esse convite. Você está brincando? Vamos brincar juntos? E essa é a proposta da caixa surpresa sensorial. Essa caixa é uma caixa de papelão, né? Essa tá encapadinha, tá bonita, foi feita com feltro, mas a gente pode pensar em outras possibilidades. Pintar a caixa junto com a criança, né? A gente pode produzir tintas em casa. Na internet tem várias dicas bem fáceis, de fácil acesso, às vezes até com amido de milho, com água, com corante, outras receitinhas caseiras trazem cola. Então, tendo todos esses cuidados com os materiais que a gente utilizar, é muito mais significativo que a gente construa as próprias tintas e enfeite a caixa com a criança. Ou restos de retalhos, de tecidos, de papéis, de revistas, papéis coloridos. O que a gente tiver em casa, é interessante que a gente enfeite essa caixa. Essa caixa aqui, como eu falei, foi feita, né, para a gente estar ilustrando essa proposta. Foi feita também uma abertura aqui com um EVA, que também pode ser utilizado com fita, com um papel mais durinho, pode ser utilizado de diversas maneiras. A intenção é que a gente tenha o elemento surpresa aqui dentro. A intenção é que a gente construa essa caixa, que seja atrativa e que a gente faça esse convite para que a criança venha descobrir o que tem aqui dentro dessa caixa. E aí, como é uma caixa sensorial, a gente pode estar estimulando os sentidos de várias formas, né? Colocando os próprios brinquedos, colocando materiais do cotidiano, colocando, quem sabe, plantas, flores, um chazinho, um saquinho, porque a gente pode estar cheirando. Então, os sentidos são vários e eles estão ali aguçados ao mesmo tempo, né? Quando a gente propõe essa brincadeira, é interessante que a gente esteja atento à reação da criança, né? Respeitando o seu tempo de fala, respeitando aquele tempo que ela tem de interação, porque muitas vezes o adulto pergunta e aí, na nossa ânsia, a gente dá a resposta, né? Então, respeitar o tempo de resposta da criança, estar atento às reações que ela tem com o nosso convite para essa brincadeira. Aqui dentro dessa caixinha, que já está decorada, mas que vocês, em família, no convívio do lar, vão decorar conforme vocês queiram, né? Aqui a gente já tem alguns objetos que
acreditamos que já fazem parte do convívio de algumas crianças. E o que é legal? É o diálogo. À medida que a criança for retirando esses objetos daqui, vamos dialogando, né? Ah, você lembra para que você já usou esse objeto? Esse objeto ele é mais duro ou mais macio? Ah, esse objeto é mais longo ou ele é mais curto? O que você sabe sobre esse objeto? E aguardar o tempo de resposta da criança. A criança tem uma elaboração muito própria, né? Tem uma estrutura de pensamento muito própria. Por isso que a gente tem que estar muito entregue a essa cultura da infância. A brincadeira, ela é essa proposta que une a cultura adulta, a cultura da infância. Então, por meio da brincadeira, a gente tem esse encontro desses universos que a princípio são tão diferentes, mas que na verdade são tão complementares, né? Aqui dentro da nossa caixinha, por exemplo, a gente colocou, ó, uma buchinha. E uma variação dessa brincadeira poderia ser, por exemplo, uma proposta de estar vendado, né? Uma hora o adulto está vendado, acha o objeto, descreve esse objeto. Se a sua criança se sentir confortável para estar vendada também, você faz essa proposta. Se ela não se sentir confortável, a gente vai pensando em uma outra variação da brincadeira. O importante é que a gente esteja atento à reação e ao prazer que a criança está sentindo em brincar junto com você, que é adulto, né? Então aqui a gente tem, ó, uma buchinha de banho. Se a gente tivesse vendado, poderia estar descrevendo, né, se é macio, se é áspero. Como eu não estou vendada, para que serve isso aqui? Eu já usei isso aqui em algum momento, né? Ah, já usei para tomar banho, oh, que legal, então isso aqui é uma esponja, e sempre dialogando, falando corretamente as palavras, né? Isso vai estimulando inclusive a linguagem, que é tão importante. Essa proposta para crianças bem pequenas, de 2 anos a 2 anos e 11 meses, prima principalmente pela interação, que é o grande caminho, né, que é o encontro da brincadeira, promove uma série de aprendizagens. Essas aprendizagens nem sempre são visíveis, principalmente quando a gente fala em aprendizagens emocionais, né? Esse vínculo que é fortalecido, o diálogo que é estabelecido. Então, são inúmeras aprendizagens, não só as conceituais. Bom, a gente achou uma buchinha e aí a gente pode continuar explorando. E aí eu encontrei o quê? Vamos falar sobre o formato desse objeto, vamos falar sobre a cor, né? Vamos continuar essa exploração, falando, para esse objeto é um brinquedo, para que você utiliza esse objeto? E aí a gente pode continuar. Aqui a gente escolheu alguns outros objetos, né, do convívio das crianças, inclusive nos centros de educação infantil, que é o giz de cera. Ó, veja que esse objeto ele é um pouco mais duro, né? Ah, você lembra para que você já usou esse objeto? Você já utilizou esse objeto? E aí a gente colocou alguns giz de cores diferentes. Por quê? A gente pode explorar sim esses conceitos, não tem problema, desde que seja brincando, desde que seja de uma forma muito prazerosa, né? E que cor é esse objeto? E esse aqui, eles são diferentes? Eles são iguais? E os tamanhos? Os tamanhos são diferentes ou são iguais? O que tem de diferente? O que tem de igual? E esse diálogo a gente vai explorando e esperando o tempo de resposta da criança. Então, a caixa sensorial, ela vem ao encontro dessa descoberta. Ela vem ao encontro de promover esse despertar, né, para algo que eu não estou vendo. Mas essa curiosidade, ela é muito natural nas crianças. Então, a gente vem como um momento de estar potencializando isso. Um outro objeto que a gente colocou aqui, uma esponjinha, né? Então, a sua criança com 2 anos, até 2 anos e 11 meses, já consegue compartilhar aí de algumas atividades em casa também. Então, será que ela já viu para que serve essa esponjinha? Será que ela já utilizou, né? E vocês acham que as superfícies são iguais? Aqui está mais macio ou aqui está mais macio? Deixa a criança tocar, né? Não tenha pressa, converse com ela sobre o que ela sente tocando aqui, nesse lado mais áspero, o que ela sente tocando aqui, desse lado mais macio. E aí a gente vai ouvindo aquilo que a criança tem para nos dizer e essa proposta vai ficando muito rica, porque muitas vezes o adulto vai ao encontro da criança acreditando que ele tem algo a ensinar.
E a proposta, quando é uma proposta brincante, uma proposta compartilhada, a gente adulto vai perceber que a gente aprende muito ouvindo as crianças também. Então, a caixa surpresa sensorial, ela vem nesse sentido. Um convite à brincadeira, um convite à partilha, um convite à escuta da criança, para que você que está junto com a sua criança tenha um momento de prazer, um momento de lazer, onde várias aprendizagens estão envolvidas. Espero que vocês tenham um momento muito bom de brincadeiras. Propostas Caixa Surpresa Sensorial. Essa proposta proporcionará à criança muitas aprendizagens, entre elas, desperta a curiosidade, o interesse pela pesquisa, o envolvimento em desafios, a percepção do próprio corpo, dos limites, habilidades, emoções, singularidades, a percepção do efeito, da consequência das suas próprias ações, desenvolvimento da empatia. Explora as características dos objetos e materiais, a forma, cor, textura, o volume, posição, a plasticidade, a experimentação de conceitos relacionados à quantidade, peso, tamanho, forma e posição. São muitas oportunidades para criar estratégias para classificar, ordenar, relacionar, transferir e progressivamente comparar. Comunicar-se no cotidiano, expressando as suas ideias, sentimentos e vivências progressivamente. Um abraço carinhoso a todas as nossas famílias, as nossas crianças. Acompanhem as nossas propostas, lembrando que são propostas de brincar junto, propostas de estimular o diálogo, a linguagem, todas as terças-feiras e as sextas-feiras aqui neste canal. Um abraço a todos.